Desfile de 7 de setembro em Nova Friburgo. Entre as instituições militares, o tiro de guerra. Qual é a história dessa instituição militar no município? Os tiros de guerra são oriundos das linhas de tiro, composta por civis como forma de sociabilidade. A linha de tiro de Nova Friburgo surgiu em 15 de agosto de 1909, com a presença inclusive do ministro da Guerra. Muitas vezes, as pessoas confundem a fundação do tiro de guerra de Nova Friburgo com a linha de tiro. Tendo provavelmente alguma relação com o fim da Primeira Guerra Mundial, as linhas de tiro, em todo o país, encerraram suas atividades por determinação do governo em 1918. Foi o professor Carlos Cortes, proprietário do Colégio Modelo, que incentivou uma base do tiro de guerra em Nova Friburgo. Já imaginava sua utilidade numa luta armada que era iminente, a Revolução de 30. Na Revolução, teria se apropriado das armas daquela instituição militar. O Tiro de Guerra 24 foi inaugurado em 13 de dezembro de 1927, utilizando as instalações do Colégio Modelo, que na ocasião funcionava no Hotel Leroy, na rua de mesmo nome. Cortes presidiu o tiro de guerra durante vários anos e o curioso é que o uniforme dos alunos do colégio remete ao de uma instituição militar. O acervo do tiro de guerra, tanto em imagens como em objetos de campanha utilizados na Segunda Guerra Mundial, é valiosíssimo. Conversamos com o subtenente Moraes e fomos conferir o acervo da guerra. Subtenente Moraes, o que o senhor sabe sobre a história do tiro de guerra aqui em Nova Friburgo? Ele foi trazido de uma ideia que surgiu lá no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, das antigas linhas de tiro. Naquela época as linhas de tiro eram criadas pelos fazendeiros para proteger suas terras naquela época. E o Exército adotou esse modelo para levar a atividade militar, o civismo, o patriotismo para o interior do Brasil. E daí surgiu a ideia de trazer essa ideia para cá, para Friburgo, assim como foram para outros lugares do Brasil todo. Eu ouvi dizer que aqui tem um acervo fabuloso, inclusive um acervo que remonta, à Segunda Guerra Mundial, e vocês têm assim vontade de fazer futuramente em algum lugar uma exposição desse acervo, para que não fique assim muito desconhecido da cidade, e restrito a uma área militar. É um projeto antigo aqui do tiro de guerra. Nós já temos algum acervo aqui na nossa direita. Naquele obelisco que está ali à nossa direita existe o nome dos ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira que são friburguenses e que participaram da guerra. Entre aqueles nomes que estão ali registrados, existem até 5 nomes de ex-combatentes que foram atiradores aqui em 1942. Então a sede ocupou aqui em 1941. Em 1942 começou a preparação para que tropas brasileiras fizessem parte do Teatro de Operações da FEB lá na Itália. Então nós temos 5 atiradores da turma de 1942 que tomaram parte na Segunda Guerra Mundial. E esse acervo a gente tem aqui fotos, registros que podem até comprovar essa participação do tiro de guerra nessa fase memorável da nosso país, O canhão que a gente está vendo aqui, o senhor tem alguma coisa sobre a história dele? Esse é um canhão que inclusive aqui está na placa, ele é de 1908 também, é anterior ao tiro de guerra, e ele é só uma peça de museu. Esse canhão ele foi usado na Primeira Guerra Mundial, então já é bem anterior à Segunda Guerra Mundial. Então
artefato que ele foi usado, inclusive ele continua sendo usado até hoje, em algumas baterias antiaéreas, de forma de museu também, para representar a força do passado. Ele é mais um elemento até simbólico aqui, né, do estabelecimento, né, no caso aqui da instituição do tiro de guerra. Ele retrata um pouco da história do Exército, no caso aqui, desde a Primeira Guerra Mundial. Ok. Agora o senhor pode mostrar para a gente um pouquinho dessas preciosidades que o senhor tem aqui da história do Brasil e também de Nova Friburgo, já que os friburguenses participaram, né, como pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Nós, como eu falei anteriormente, a gente tenta já há muito tempo reunir esse material que a gente tem aí numa sala e montar um acervo, um museu, para que a população venha e conheça a nossa história. Então a gente vem tentando fazer isso aí já há algum tempo e parece que agora, nos próximos meses aí, poderá ser que a prefeitura ceda um espaço para que a gente consiga reunir esse material e fazer com que a população conheça a história do tiro de guerra na cidade. O tiro de guerra costuma expor todo o seu acervo durante os eventos que promove, a exemplo do Dia do Soldado. A construção da sede própria do tiro de guerra contou com uma campanha empreendida pelo tenente Renato Arnaldo da Silveira Lopes e pelo jornalista Acácio Borges. O terreno foi doado por Astrodêmia de Moraes. Já a dona Vitalina Neves igualmente doou um terreno para ser vendido e o dinheiro arrecadado usado na construção da sede. Na ocasião, foram encenadas representações de teatro para arrecadar fundos. A peça denominava-se Os Tambores da Guerra, encenada em 28 de maio de 1942 no Cinema Eldorado. A sede própria foi inaugurada em 3 de outubro de 1942. Uma placa registra o momento, do povo friburguense ao tiro de guerra 24. Passada a fase da Revolução de 30, nos parece que o tiro de guerra ficou à margem dos acontecimentos políticos de Nova Friburgo. Talvez eclipsado pelo Sanatório Naval, que foi utilizado como órgão de controle social, principalmente no golpe militar de 1964. Faltam pesquisas sobre o papel do tiro de guerra nesse período, mas, de acordo com a história oral, ficou à margem desse acontecimento. O tiro de guerra de Nova Friburgo guarda um valioso acervo da participação dos friburguenses na Segunda Guerra Mundial. A sede nova foi inaugurada em plena guerra e os praças que serviam nesse período foram convocados para lutar na Itália, representando o Brasil e Nova Friburgo. Temos uma imagem dos soldados friburguenses jurando a bandeira do Brasil na ocasião do recrutamento para a guerra.
Aqui em cima dessa bancada nós temos algumas fotos já ainda daquela época de 1941, 42, do tempo que o tiro de guerra ocupou essa sede, e foi exatamente a época em que os atiradores, que nós temos 5 aqui, que serviram aqui, que foram para a Segunda Guerra Mundial e que se formaram aqui, se prepararam para a guerra aqui nessa sede e depois partiram para o Teatro de Operações lá na Itália. Então nós temos aqui algum material que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial, que nós temos alguns rádios, são telefones de campanha. Se quiser pode mexer, mostrar Opa. para as pessoas. Então aqui nós temos uns telefones de campanha, que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é um modelo, temos aqui outro modelo, e aqui a gente tem aqui algumas fotos da época ainda do TG 24218, que era a denominação que ele tinha na década de 40. Ele 24218 era que aqui hoje ele é o tiro de guerra 010. O 01 representa que ele é da primeira região militar. E 010 é porque ele foi o 10º tiro de guerra criado na área do comando da primeira região militar. Esse capacete, ele foi usado pelos pracinhas friburguenses na Segunda Guerra? Também. Então esse material, ele é um material americano. O uniforme o nosso uniforme durante a Segunda Guerra Mundial foi o uniforme cedido pelo Exército Americano. Então a gente foi suprido na parte do administrativo, vamos dizer assim, pelo uniforme americano. Isso, norte-americano. Todo ano a gente reúne aqui os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a gente faz uma homenagem a eles. E essa homenagem acontece no dia 8 de maio. 8 de março, maio, dia da vitória. É quando comemora o dia da vitória. Então, esse ano a gente fez aqui uma exposição de material, a gente fez uma solenidade, a gente homenageou esses heróis que combateram na Segunda Guerra Mundial. Quantos eles são hoje vivos? Aqui em Friburgo nós temos 3 ex-combatentes vivos. Nós temos 3. E esse evento que vocês fazem é aberto à população ou é restrito à base militar? A gente divulga e convida toda a sociedade friburguense para participar e conhecer os seus heróis do passado, que fazem a diferença até hoje para o futuro. Os seus nomes estão relacionados em um obelisco na Praça do Suspiro, inaugurado em 18 de outubro de 1945, ano do fim do conflito mundial. De todos os friburguenses que serviram nessa guerra, apenas um faleceu em combate, Antônio Moraes. Em razão disso, há uma cruz em frente ao seu nome no obelisco. Devido a uma reestruturação do serviço militar no pós-guerra, o Tiro de Guerra de Nova Friburgo encerrou suas atividades naquele mesmo ano. O povo friburguense protestou contra o fim dessa instituição militar e, no ano seguinte, o ministro da Guerra restabeleceu o tiro de guerra. Na memória dessa instituição, o tenente Renato Arnaldo da Silveira Lopes deve ser lembrado.
paulista, nascida em 1903, ingressou na carreira militar em 1924, se transferindo para Nova Friburgo 10 anos depois para servir como instrutor do tiro de guerra quando ainda funcionava no Hotel Leroy do Colégio Modelo. Em Nova Friburgo, presidiu associações de cunho social como a Liga Friburguense de Desportos, Associação Católica, foi provedor da Santa Casa, enfim, estava totalmente integrado com a vida cotidiana do município. Apesar de ser conhecido pelo rigor que empreendia na formação dos praças, os seus alunos o admiravam. Ele chegou a ganhar um hino da banda Euterpe. O tenente Silveira Lopes assumiu a direção do tiro de guerra até o ano de 1961, quando então o prefeito municipal passou a assumir essa função. O mais curioso é o busto na Praça Getúlio Vargas, oferecido pelos ex-atiradores, tecendo preto de homenagem ao tenente Silveira Lopes quando ainda estava vivo. Inaugurada em 1980, o tenente pousa para uma foto ao lado de seu busto. Faleceu 10 anos depois dessa homenagem. Moraes, o que significa essa cobra aqui na parede do tiro de guerra? A princípio, o Brasil não participaria no Teatro de Operações da Segunda Guerra Mundial. E uma série de eventos já aconteceram na época e fez com que o Brasil fosse chamado a participar. E naquela época os alemães formularam uma frase que dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da guerra. Foram os alemães ou foi Hitler? Foram os alemães. Né? Agora, foram os alemães. Então era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil tomar parte naquela guerra. E o Brasil só não tomou parte da guerra, como também teve grande importância e grande valor para que a guerra acabasse. Quer dizer, então essa frase feita pelos alemães acabou virando um simbolismo do heroísmo, né, dos brasileiros. Então, as homenagens feitas aqui aos pracinhas sempre tem essa cobra, né? Como está mostrando o atirador Queiroz aí, né? Aí a gente vê aqui que todas as homenagens acabam tendo como simbolismo uma cobra fumando, né? Bem interessante. Isso. O Brasil não só participou da guerra, como também teve grande importância para que a guerra acabasse. Então, como todos nós sabemos, a guerra ela teve seu fim lá em Monte Castelo. Foi uma guerra que foi muito difícil atingir aquele ponto lá em Monte Castelo, e quando aquele ponto passou sob domínio das forças aliadas, a guerra praticamente acabou ali. Bastando só o resto da rendição dos alemães para que a guerra chegasse ao fim. Durante uma de nossas filmagens a Rio Bonito de Lumiar, nos deparamos com uma casa curiosa.
Aproximamo-nos e descobrimos que seu morador é fanático pela vida militar, mais precisamente pelo Exército. Tudo dele faz referência ao Exército, uma frustração que ele carrega por não ter seguido a carreira militar. É que realmente eu sou militar de coração, apesar de não ter servido a pátria, entende? Então isso aí é meu sonho, meu sonho. Estou com 75 anos, não estou caduco, isso não é caduquice, é um sentimento mesmo de coração. Ele mantém no Facebook uma página em que a sociedade friburguense, qualquer cidadão, pode acompanhar nossas atividades. Então a gente tem um calendário aqui que a gente cumpre anualmente, que vai desde a seleção dos novos atiradores, passando pela matrícula. A gente faz aqui no mês de maio uma homenagem aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, homenageando aqueles friburguenses que foram para a guerra. E muitos retornaram, e por isso tem aquela história ali fora do obelisco, e por isso a gente tem essa exposição de material aqui bem vasta para poder o pessoal visitar. E a gente faz atividades também culturais na cidade. A gente visita escolas contando a história não só do Exército, mas da origem do tiro de guerra e da sua missão, que é formar o cidadão, formar o patriota e resgatar aqueles valores da sociedade que, infelizmente, os tempos vêm se apagando, né? Então o Exército mantém essas tradições, esses valores, e aqui dentro do tiro de guerra a gente costuma cultivar esses valores, deixar eles, principalmente o civismo, o patriotismo. O tiro de guerra todo ano presta homenagem aos ex-combatentes friburguenses. 3 deles ainda estão vivos. Fica registrado nesse programa a história e a memória dessa instituição que guarda interessantes passagens da história de Nova Friburgo.